E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui em Londres e nesse vídeo vou falar para vocês tudo sobre como viajar para Londres ou como fazer a sua primeira viagem internacional. Então é um vídeo bem completo mesmo, que eu vou falar tudo mesmo, passo a passo para vocês, como fazer a sua viagem aí internacional, no caso especificamente para Londres, né? Porque eu vim para Londres, é a minha primeira viagem e não tem segredo algum. Tem muitas pessoas que têm medo de viajar, aquela insegurança, não precisa ter nada disso. Eu tinha, e depois eu meti as caras e vi que é bem tranquilo, bem de boa, não tem nada de demais. E nesse vídeo aqui vai estar tudo esclarecido para você que tem um sonho aí de viajar. Eu viajei sozinho, sem ajuda de ninguém, só planejei tudo e tô aqui em Londres. E vamos lá então. Primeira coisa é o fundamental, o necessário, sem isso você não viaja, que é a grana. Cara, viajar é a coisa mais fácil que tem. Internacional, viagem para outro país é mais fácil que tem. Só que a coisa que é mais complicada é a grana. Tem que ter cascaia, bufunfa e você tem que juntar essa grana. Tá? Muitas pessoas têm dificuldade em juntar a grana, então tem que ter foco. Tem muitas pessoas aí que tá na luta aí vendendo brigadeiro, tal, e vai juntando aquela grana para conseguir comprar uma passagem e tal e tudo mais. E é isso aí. Você tem que focar. Se você tem um trabalho, você junta tal, ou então faz uma renda extra para você conseguir o valor para você fazer a sua primeira viagem, tá? Que não é tão barato, né? Sai um bocadinho caro, mas vale a pena aí, que vai te proporcionar uma experiência, vai abrir sua mente e é isso aí. Tô com uma colinha aqui só para falar sobre os pontos, né? Anotado os pontos que eu vou falar nesse vídeo. Então, sem enrolação, vamos lá. Primeira coisa é a grana. Então você tem que juntar essa grana, tá? Então, você pesquisando, você vai saber em média quanto mais ou menos você tem que juntar. Basicamente, você tem que ter pelo menos uns... Cara, tem que ter juntar um pouquinho mais de 10 mil reais, cara. Um pouquinho mais de 10 mil reais aí, tá? Mais ou menos chutando base. Você vai fazer os seus cálculos, o seu planejamento, você vai ver mais ou menos. Quantos mais é por aí, tá? Agora vamos lá. Segunda coisa, passaporte. Muito simples, cara. O passaporte é muito fácil de tirar. Eu achava que era difícil, demorado, mas não. Você vai no site do governo aí e vai lá fazer passaporte. Eles vão pedir para você colocar seus dados lá e depois você tem que ir até um local e terminar de fazer o cadastro lá. Não tem segredo nenhum. Aí você tira foto lá, tal, para colocar no documento e depois de uns 10 dias mais ou menos, já tá com seu passaporte, show de bola. Na verdade eles falam 5 dias, 5 dias tal, mas é um pouco mais, tá? Então o passaporte é super tranquilo, você tira facinho. E agora a questão do valor, quanto que custa, né? Eu achava que era caro para tirar, mas não, você consegue estar tirando aí por basicamente 200 reais e pouquinho. Quando eu tirei tava 210, eu acho, mais ou menos, tá? Basicamente é isso. Terceira coisa, conta. Ah, mas como que funciona a conta, né, cara? Como é que eu vou mudar meu dinheiro aqui, reais, para outra moeda? Cara, muito simples. Você vai fazer uma conta na Wise ou então na Nomad, tá? Eu prefiro a Wise, tá? Foi a que eu fiz, né? E eu achei melhor, porque lá você pode mudar para qualquer moeda, assim, na hora. E eu fiz a conta lá e você recebe o seu cartão rapidão, tipo, chegou menos de 5 dias aí, eu já tava com o cartão e foi super rápido, tranquilo. Então a ventania aqui, tô com medo de até derrubar a câmera. Então, rapidinho chega o seu cartão da Wise, você tem sua conta lá, você deposita em reais lá no Pix, já transfere para libras ou para dólar, para qualquer moeda que você quiser. Super fácil e prático, simples assim. Você chegou no outro país, você tá com o seu cartão, compra as coisas tranquilamente, não tem segredo. Agora, vamos lá. Depois que você tem a grana, passaporte e a conta, você tem que se preocupar agora com a passagem. Cara, a passagem, você tem que pesquisar bem, tá? Porque a passagem é o mais caro da viagem. O mais caro da viagem é a passagem. Então, eu indico o site Skyscanner. Eu não sabia desse site, depois quando eu soube, foi muito bom, porque lá nesse site você consegue... Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse site, tá? Nesse site você consegue
achar as passagens mais baratas. E se você consegue lá filtrar e ainda pelo mês, saber qual mês está mais barato e o dia que está mais barato. Então é muito bom porque você economiza muito, tá? Para comprar passagem também não aconselho comprar, tipo assim, você vai comprar hoje para a semana que vem, não. Você tem que comprar para no mínimo um mês de antecedência, tá? Um mês de antecedência você consegue um valor bem em conta, assim, tá? Beleza? Então você precisa aí tá com um pouco mais de antecedência comprando a sua passagem, tá bom? Aí você vai ver lá no Skyscanner, você vai ver que com um mês de antecedência você vai achar melhores preços, tá? Então, vai lá nesse site, dá uma olhada nas passagens que você vai encontrar. Para você ter uma ideia mais ou menos de preço, você vai achar uma mais barata lá de 5 mil a 7 mil reais, mais ou menos, atualmente na data que eu publiquei esse vídeo, né? Pode ser que o Brasil aí não está nas melhores condições aí, pode ser que fique mais caro aí futuramente, não sei, mas é isso aí, tá? Passagem, então, é muito importante. E além do mais, você vai ver que tem umas mais baratas lá com conexão, tá? Tem uns sites que são meio suspeitos, tá? Que eu não recomendo muito, tá? Tem um site que você vai achar bem barato, tipo, você vai achar por 4 mil reais, assim, 3 mil, alguns sites meio suspeitos que o Skyscanner mostra também. Então, tome cuidado. Que o Skyscanner, quando você clicar lá na opção lá, mais barato, vai aparecer vários sites que estão vendendo aquilo lá. Tipo, tem o site da Booking, tem o próprio site da companhia aérea e tudo mais. E eu sempre compro um site da companhia aérea que é seguro, né? Tem alguns sites estranhos que eu fico meio com receio, tá? Então vale essa dica aí também para vocês aí, tá? E o próximo é a hospedagem. Hospedagem, pessoal. Se você quiser viajar barato como eu fiquei num hostel, tá? Então, o ideal é você pesquisar, vai o que cabe no seu bolso. Tipo assim, eu pesquisei um hostel e eu pesquisei o hostel mais barato que eu podia encontrar. Mas assim, eu não consigo ficar no mais barato porque você vai passar uns perrengues. Eu passei uns perrengues aí meio complicado nesse hostel. Pega um meio termo, não pega nenhum mais barato nem um mais caro, pega um médio, tá? Que você vai ficar de boa. Porque nos mais baratos é meio zoadinho. Tá, é meio zoadinho. Mas se você não ligar também como eu, porque eu durmo em qualquer lugar, pega aí o mais barato. Eu, em 5 dias, por 5 dias eu consegui, no valor de R$1.000, ficar 5 dias no hostel. Então, tá bom. Mais ou menos aí, se você vai encontrar os mais baratos, você vai achar tipo 15 libras por dia, 14, né? No caso aqui de Londres e tal. Tem alguns até mais baratos, só que depende da região onde você quer ficar, né? Eu quis ficar mais no centro para conhecer os lugares, então mais afastado do centro um pouco, tem uns mais baratos ainda e tudo mais, tá? Então vai de você, pesquisa um Airbnb e tudo mais, vale também por quanto dinheiro você tem. Você pode ter mais dinheiro ou você pode estar com a grana bem curta como eu, né? E é isso aí, beleza? Então a questão da hospedagem, você deve pesquisar o lugar específico que você está e planejar, né? Onde você vai na cidade, conhecer quais lugares e tudo mais, para você não gastar muito com o transporte, tá? Agora, é o seguinte, uma das coisas mais importantes para você viajar, além disso tudo aí, é o inglês, cara. O inglês você tem que aprender pelo menos o básico, tá? Porque é o seguinte, quando você chega com zero inglês, você vai dar uma sofrida. Porque você vai virar basicamente um cara da mímica. Você vai só fazer mímica e usar o celular para traduzir. E tem gente que nem tem paciência para isso, entendeu? Então, eu estudei 6 meses inglês, bem focado assim. Achei que sabia alguma coisa, porque eu conversava com o ChatGPT lá, umas conversas bem daorinha, né? Conversava, né? Só que quando chega aqui, você percebe que você não sabe nada ainda. Porque você precisa, para ficar fluente, pelo menos uns 2, 3 anos, porque é muita palavra, muito vocabulário que você precisa adquirir. E é necessário, eu cair na real, assim, que leva tempo. Tipo, 1 a 2 anos para você ter um vocabulário médio aí, para você chegar à fluência assim. Com 6 meses você consegue conversar alguma coisa. Você consegue conversar, falar sobre você, falar sobre onde você mora, falar sobre o seu trabalho. Você consegue pedir as coisas, você consegue perguntar as coisas. Só que entender tudo, você não entende,
porque são muitas palavras, muitas gírias, muitas expressões, então entender tudo você não entende, então você não está fluente ainda, tá, sabe? Então a minha maior dificuldade é entender tudo que as pessoas falam. Tipo, pessoas têm sotaques diferentes, falam diferente aqui em Londres, tem o sotaque britânico também que é diferente, então as palavras se conectam e tipo, fica rápido, então é meio complicado. Mas se você estudar pelo menos alguns meses, como eu fiz, você já vai, ajuda demais. Eu não me arrependo nada de ter estudado esses 6 meses, porque você se vira, você pega, pergunta as coisas, você pede as coisas no restaurante, você faz tudo. Só que ter longas conversas que às vezes vai ser um pouco mais difícil, mas aí que tá o treino para você treinar aí cada vez mais o seu inglês. Então você vai ver quando você chegar na sua viagem. Beleza? Então é isso. Agora o próximo que eu vou falar é sobre a internet, cara. A internet, você tem que ter internet. Você tem que ter internet para você vir. Só que aí que tá. Tem uma forma de você vir com a internet, já chegar num outro país já com internet. Com o chip já. Você compra no Brasil mesmo, pesquisa onde você vai e já compra com internet. Eu recomendo demais você fazer isso, porque eu deixei para comprar aqui e me lasquei. Por quê? Porque eu via nos vídeos lá, que eu tava me planejando, que no aeroporto tinha chip, certo? E eu achei que era só um pouquinho mais caro do que no centro e tal. Aí, cheguei lá no aeroporto, ó, me fudi porque é muito caro no aeroporto, cara, o chip, muito caro. Paguei 32 libras, que dá mais de 200 e tantos reais, quase 300 reais, nossa, muito caro, então eu recomendo você comprar aí no Brasil e vir já com o seu chip. Então esse é um aprendizado que eu aprendi na prática aí, porque é muito caro aí o chip lá no aeroporto, mano, não tem jeito não, muito caro. Beleza? Então você já chega com a internet, porque você vai precisar para você pegar um metrô, para você pesquisar a sua rota até o hostel, pra você pedir um Uber, depende do tipo de transporte que você for pedir, tá? E a próxima dica é se prepare-se. O que é se preparar-se? Você tem que se preparar, planejar tudo, porque se você estiver viajando sozinho como eu, você só tá com você e você mesmo, então você tem que ter o seu planejamento. Então você tem que se preparar tudo, você tem que saber. Você pesquisa o mapa da cidade, você pesquisa quais lugares você quer conhecer, você pesquisa qual transporte que você vai usar. Se você quiser o mais barato, eu subo tudo mais barato. Mas, por exemplo, se você quiser o mais barato, aqui em Londres é o ônibus e a bicicleta. Você pode alugar as bicicletas, aquelas bicicletas, sabe, Santander, sabe, tudo mais. Eu me planejei o local no centro. Meu transporte que eu vou utilizar é mais a bicicleta, porque o ônibus é o mais barato também, você paga 1 libra e pouco para você ir para qualquer lugar. Só que tem trânsito, né? Tem trânsito, demora e tal, e de bike é mais legal. Então eu tenho essa disposição aí, então meu rosto é do lado de um lugar, é do lado onde fica aquelas bikes Santander, então eu me planejei todo só para andar com as bikes. Então aí você se planeja o lugar, no bairro, né? Quer dizer, no bairro, o tipo de transporte que vai utilizar, né? E também você tem que se planejar com relação à comida, né? Se você está viajando com pouco dinheiro, você vai precisar selecionar que tipo de comida você vai comprar. Você vai comer comida de mercado ou você vai no restaurante? Para ir no restaurante você tem que ter mais bufunfa, né? Porque aqui é libra, meu filho, é mais caro. Então você gasta aí facilmente aí, 100 libras por dia se você comer certinho, né? E tem gente que vem com esse planejamento. Vou gastar até 100 libras por dia com tudo, com alimentação, comprar coisinhas e tudo mais. Eu já não vim com esse pensamento, não. Eu já vim para comer uma refeição, assim, que a gente compra no restaurante, o resto é tudo o mais baratinho ali, um sanduíche de mercado ali e tudo mais, que você encontra aí por 1 libra, 2 libras, que é bem mais em conta. Então você tem que planejar isso também, até porque você precisa planejar quanto dinheiro você vai trazer, que isso é o nosso próxima questão. Quanto dinheiro você vai trazer? Então, o dinheiro que você vai trazer para sua viagem tem que ser planejado. Tipo, se você quiser, por exemplo, sua viagem é de 5 dias,
você precisa calcular quanto mais ou menos por dia que você vai gastar, com alimentação e tudo mais. Então, na imigração eles falam que você precisa no mínimo tipo uns 100 libras por dia. Então se você ficar 5 dias, o ideal traz um pouco mais do que 100 libras por dia. Se você for ficar 5 dias, traz 600, né? E é basicamente isso. Faz um cálculo mais ou menos de 100 libras por dia, mas se você não quiser gastar isso tudo como eu, você traz só por precaução. Você precisa estar preparado para tudo aí, tá? Então é só você se planejar e tudo mais que você vai conseguir aí tudo, entendeu? E não tem segredo, tá? É basicamente isso. Se planejar com todos esses pontos e meter as caras aí, que não tem segredo nenhum. É tudo facinho, facinho. A questão da imigração, não precisa também ter medo nenhum, é super tranquilo na imigração. Só você falar a verdade, que você veio turistar e falar. Se você está se planejando, que nem estou te falando aqui, você sabe exatamente o que você quer conhecer, o lugar que você vai ficar e tudo mais. Então você traz os documentos necessários. E depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre imigração, mas só trazer os documentos certinho, falar lá em português. Se você não souber inglês, fala em português, né, que vai trazer um tradutor lá. Você explica, tá, eu quero conhecer tal lugares, fala os lugares, tudo tal. E com naturalidade, sem nervosismo. Então você já te fez algumas perguntas simples e não tem segredo nenhum. Ok? Então, é basicamente isso. Como você viajar aqui para Londres. Você vai então precisar de grana, passaporte, conta, né? Conta aí do banco aí, no caso a Wise, passagem, hospedagem, inglês, trazer dinheiro, se preparar muito, se preparar bastante, sabe? Pesquisa os lugares bem, tem lugares que são pagos, que você quer conhecer, já tem que colocar no orçamento, anota tudo na ponta do lápis mesmo, tá? E o lugar que você vai ficar, o transporte que você vai utilizar, planejamento para alimentação e beleza, é isso aí. E agora a última dica desse vídeo, é valiosa. Se você está pensando em viajar para Londres ou qualquer lugar e você vai passar uma coisa que é nervosismo, tá? Então o segredo é relaxe, então relaxe, porque você vai passar uns apertos. Tipo, você pode ficar nervoso na hora da imigração, você pode ficar nervoso quando for pegar o metrô pro seu rosto, você pode ficar nervoso quando for pedir uma informação pela primeira vez, você pode ficar meio, nos primeiros dias, né, meio nervoso, assim, tipo, meio assustado, querendo ir embora já. Então respira, isso passa, isso vai passar mais rápido do que você imagina. E depois, na hora que você for conhecer os lugares, nossa, é bom demais, é muito bom, é uma aventura, é show de bola, abre a mente e é muito bom, tá? Então não ligue para as pequenas situações constrangedoras que você pode passar. Por exemplo, você pode conversar com alguém e essa pessoa meio que cagar pra você, ou então meio que não ter paciência de conversar contigo, sabe? E aí você se sente meio mal, fala, nossa, fui maltratado. Cara, deixa pra lá, pergunta pra outra pessoa, então, vida que segue, beleza? Então, relaxa, tranquilo. Você vai passar uns perrengues. Não, perrengue, cara, sabe, é muito comum, tipo, alguma coisa vai acontecer que vai te desafiar, tipo, você tem que não ficar nervoso, você tem que manter a calma e a tranquilidade. E pensar na melhor solução para aquela questão, que geralmente não é muito complicado, é bem de boa. Tipo, fiquei sem internet. Aconteceu uma situação que eu fiquei sem, meu celular acabou a bateria, eu fiquei sem celular. E aí, pô, como é que eu vou voltar o rosto sem internet, sem celular, sem nada? E eu tava longe. Eu mantive a calma e pensei na melhor solução. Falei, tinha uma loja de carro ali, eu vou ali na loja de carro, entrei e falei em inglês lá, com carinho, falei, o celular acabou a bateria aqui, você poderia deixar carregando só um pouquinho e tal, pra mim poder voltar. O cara foi super gente boa, deixou meu celular carregando lá, me oferecendo até um cafezinho, tomei, e aí depois catei o celular e fui embora e botei pra carregar. Então, se eu tivesse ficado nervoso, louco, você não consegue pensar direito. E também, por isso que é importante o inglês. Então, voltando aí a dica,
estude o inglês, beleza? Então é isso, esse vídeo é isso aí, esse é o passo a passo. Se inscreva no canal aí que eu vou gravar mais vídeo aqui sobre viagens, sobre imigração, sobre Londres, que eu tô aqui em Londres, então vou gravar bastante vídeo aí, muito interessante. Então esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então se você está assistindo aí, sabe que é o primeiro vídeo inaugurando esse canal aqui. E meu nome é Lucas Domingos e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!